Bem, muito obrigado mais uma vez e até qualquer dia. Não tem por que agradecer e boa sorte. E procure tirar novos documentos, hein? Sem documento não somos ninguém. Vou me lembrar e obrigado pela atenção e pelo conselho. Luar começa a se afastar sem rumo e o homem fica pensando, preocupado com o destino deste estranho que conheceu há pouco. Então, decide fazer alguma coisa por ele e o chama. Espere, vou acompanhá-lo. Vem comigo? Mas nem sei para onde devo ir, vou acompanhá-lo até a igreja. O sacristão é meu sobrinho e vou lhe pedir para que o aceite por esta noite, mesmo sem documentos. Pois eu lhe agradeço muito. Não precisa me agradecer. Na verdade, já ia indo para casa e vou passar por lá. Estava com os amigos comemorando o aniversário de um deles e preciso chegar logo em minha casa. Minha mulher já deve estar preocupada. Não é meu costume chegar tarde. Nesse momento, o homem olha detidamente para Luar e lhe pergunta, interessante. Você não me parece um desses andarilhos que costumamos encontrar por aí. Como é seu nome? Meu nome é Luar. Luar? Sim, Luar. Desculpe-me pelo espanto, mas nunca conheci alguém com esse nome. Luar é a luz que a lua reflete, não? Sim, e esse é o meu nome. E o do senhor? Pergunta, na tentativa de que o homem se esqueça de lhe perguntar o sobrenome. Chamo-me Viriato, que também não é um nome muito comum, não. É um bonito nome. Olhe. A igreja é aquela lá. Venha. Temos que entrar pelo lado de trás. Os dois caminham em direção à igreja e Viriato bate em uma porta, logo após subirem alguns lances de escada a partir do piso do jardim que rodeia esse lado e as laterais da construção. Aguardam alguns minutos até que um moço de cerca de uns 20 anos lhes abre a porta e os atende. Tio? O que faz por aqui a essa hora? Mário, este é Luar, um amigo meu. Muito prazer, responde Mário, cumprimentando e dando a mão a Luar. Ele precisa dormir aqui esta noite, mas foi roubado e está sem os documentos. Eu me responsabilizo por ele. Tudo bem, tio. Vou fazer uma ficha e o senhor assina. Vamos fazer o seguinte, Mário, eu assino a ficha e vou embora, pois sua tia deve estar preocupada com a minha demora. Depois, você a preenche, está bem? Gostaria que não enviasse essa ficha para a polícia. É um favor que lhe peço, sobrinho. Tenho razões para isso. Para mim está bem, vamos entrar. Transpondo essa porta, descem, agora, para o porão da igreja onde, num pequeno cômodo, Mário entrega uma ficha para Viriato que assina e vai embora. 19. Vamos ver, então, diz o sacristão traço, sente-se aí. Precisará responder-me algumas perguntas. Pois não, concorda Luar, um pouco preocupado. Seu nome completo. Luar Peregrino. Luar Peregrino. Isso mesmo. Luar Peregrino. Idade? 30 anos, arrisca, pois essa é a idade que imagina possuir. Endereço anterior. Luar não sabe o que dizer, mas lembrando-se do nome da rua de Clovis e da cidade, nomeia esse endereço para o rapaz. Nome do pai e da mãe. Da mesma forma, Luar tem que inventar e mentir, lembrando-se do velho andarilho e da senhora que o acolhera na fazenda, Raul Josete Peregrino. Profissão? Sapateiro, responde num repente, pois nesse momento se encontrava olhando para os pés e percebe ter sido feliz nessa escolha por causa da pergunta seguinte. Local de seu último emprego? Bem, eu trabalhava pelas ruas da capital como sapateiro ambulante. Sapateiro ambulante. Estranho sacristão, pois nunca ouvira falar desse tipo de serviço. Sim, eu tinha uma pequena bancada portátil com martelo, pregos, couro, saltos, graxa, tinta e batia nas casas oferecendo meus serviços no conserto de sapatos. 1. E essa bancada encontra-se onde? Eu a vendi. Vendeu. E qual o seu destino agora? No momento, preciso encontrar-me com seu Medeiros, o farmacêutico. Você o conhece? Ainda não, mas tenho um recado para ele. É um bom homem e muito amigo do Padre Ferreira. Padre Ferreira deve ser muito generoso, também. Dá pousada aos necessitados. Isso é verdade, entusiasma-se o rapaz. E sempre que necessita seu Medeiros lhe arruma remédios. É bom saber que existem pessoas boas neste mundo. Isso nos tranquiliza um pouco. Só falta uma pergunta.
Quantos dias pretende permanecer nesta cidade? Ou seja, por quantos dias pretende dormir aqui? Ainda não sei. Vai depender do que eu conversar com seu Medeiros. Vou colocar uma semana aqui na ficha. Na verdade, não poderá permanecer por mais tempo. O padre Ferreira dá pousada aos necessitados, mas tem que cumprir um prazo estabelecido com a municipalidade. O prefeito não quer que andarilhos tomem conta da cidade. Está certo. Agora, venha. Vou lhe mostrar a sua cama. A propósito, enquanto aqui estiver hospedado, não poderá ingerir bebidas alcoólicas. Eu não bebo. Isso é bom. Dizendo isso, o sacristão abre uma porta que dá para um amplo salão de teto baixo. Uma lâmpada de pouca potência dá ao ambiente uma leve iluminação, suficiente apenas para poderem se locomover lá dentro, sem que a luz venha a incomodar quem está dormindo. Luar percebe que muita gente se encontra deitada. São muitas as camas dispostas umas ao lado das outras, numa pequena distância e separadas por biombos, garantindo a privacidade de cada albergado. Percorrem uma extensa fileira até que o sacristão para defronte de uma vazia. Você pode dormir aqui. Se quiser, poderá guardar sua mochila nesta caixa de madeira debaixo da cama. Ela tem um cadeado e a chave, presa numa pulseira, se encontra enfiada nele. Tome cuidado com a chave. Fazemos isso para oferecer segurança e para que não haja confusão entre os abrigados. Amanhã de manhã, serviremos um copo com a leite e um pedaço de pão para quem quiser. Deus lhe pague, Mário, a você e ao padre Ferreira. O sacristão se afasta e Luar guarda a sua mochila na caixa que se encontra pregada ao solo, guardando a chave com a pulseira dentro da roupa e deitando-se em seguida. Somente nesse momento, começa a perceber os diversos sons daquele ambiente. Um ronco alto, um outro profere alguns gemidos, mais à direita, o farfalhar de alguém a mexer-se na cama. Enfim, são muitos os sons daquele local. Luar fecha os olhos e faz uma prece, rogando a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos, e nesse momento, lembra-se de Cláudia, para que o amparem durante o seu sono. Que, se for preciso, que o seu desprendimento possa ser útil no trabalho de auxílio a necessitados. Terminada a prece, rapidamente adormece, pois se encontra muito cansado. O dia lhe havia sido bastante movimentado. Em poucos minutos, vê-se fora do corpo, no processo de emancipação da alma. Luar, espírito, revestido com seu corpo perispiritual, afasta-se da cama, ligado à matéria por um fio de luz. Percebe, também, os espíritos dos que ali dormem. A maioria, a poucos centímetros do corpo material, também adormecidos. Outros devem ter saído naquela noite, porque Luar apenas vê o cordão de luz que os ligam aos corpos de carne, fio este que se perde à distância. Desses, alguns se encontram ali naquele porão, sendo que alguns se encontram em contato com as mais diversas entidades já desencarnadas, a maioria, com padecimentos diversos. Uma dessas entidades, libertas da matéria bruta durante o sono, mais especialmente lhe chama a atenção, encontra-se de joelhos a implorar perdão a um espírito desencarnado, de forma grotesca, que lhe acusa de traidor e lhe esbofeteia a face. Luar aproxima-se, notando nitidamente que as auras desses dois espíritos, um já desencarnado e o outro apenas desprendido durante o sono, apresentam-se com cores escuras, enquanto a sua própria, com algumas nuances de débil luz clara, o que não deixa de ser notado pelos dois espíritos. O agressor voltasse para Luar. O que você quer? Outros já tentaram dissuadir-me de minha vingança e não conseguiram. Vai querer ser punido também? Nesse instante, Luar vê Cláudia que, acompanhada de mais algumas entidades nimbadas de muita luz, aproxima-se dele e lhe diz: fale com ele, Luar, e use o coração e a razão em suas palavras. Vou ajudá-lo nisso. E aproximando-se mais, estende ambas as mãos, das quais emana forte jato de luz, sobre a cabeça do homem. Luar, então, inicia uma conversa com o espírito. Não, meu irmão, responde Luar, docilmente. Apenas desejo ajudá-lo. Ajudar-me. Pelo que pode observar, quem precisa de ajuda é esse aí. O criminoso. Mas nem pense em se intrometer ou vai se arrepender amargamente. Continuo a insistir que pretendo ajudar você a se libertar. Você pretende me libertar? Libertar-se de quê?
Quem precisará ser libertado é ele aqui e isso não vou permitir. Ele terá que pagar por tudo que me fez e a minha família. E de que autoridade você se vê investido de querer fazer justiça com suas próprias mãos? Não sabe que somente a Deus cabe a tarefa de decidir sobre a justiça. Aliás, na justiça divina, não há lugar para vinganças e castigos, mas sim, novas chances de se aprender as coisas certas e de se modificar. Se algo nos acontece que, à primeira vista, pode nos parecer como um resgate de sofrimento, na verdade, esse acontecimento foi por nós mesmos programado com nossos atos indignos. Isso significa consequência e não castigo. Pois se Deus não faz a justiça que se deve fazer, faço eu. Tomo para mim esse encargo. E quem disse para você que não serei eu o encarregado da justiça divina? Você sabe que isso não é verdade. Sabe que está agindo apenas com a finalidade de se vingar, quando Deus age no intuito de ensinar. Além do mais, como já lhe disse, você está aprisionado por esse ódio que, pela maneira de se trajar, remonta a muito tempo pelo menos, mais de um século. Isso é verdade. Há muito tempo venho procurando por ele e agora que o encontrei. Agora que o encontrou você resolveu se aprisionar a ele. Que história é essa de aprisionar-me? Você se encontra aprisionado, sim, porque não consegue pensar em outra coisa na vida, a não ser nessa sua vingança. E quando essa sua vingança chegar ao fim, o que pretende fazer? Ela nunca chegará ao fim. Será eterna. Isso também não é verdade. Atualmente, ele está sendo sua vítima porque ainda não se lembrou de pedir, novamente, auxílio a Deus. Quando isso ocorrer e não acredito que vá demorar muito, porque quanto maior o sofrimento, mais perto nos encontramos de nos lembrar do Pai, certamente, encontrará a resposta daquele que não abandona um filho que lhe pede auxílio e daí você vai ficar sozinho, preso à revolta e a esse mesquinho desejo de vingar-se. Ele nunca irá pedir auxílio a Deus. Eu não permitirei, você não conseguirá contê-lo por muito tempo. Aliás, agora mesmo, vou conversar com ele e convencê-lo dessa necessidade. Olha, já lhe disse para não se meter onde não foi chamado. Se quer saber, tenho poderes para trazê-lo para o lado de cá, viu? Ou se não, você acha que não desencarnará um dia? E o que fará quando se encontrar comigo? Olhe, meu irmão, você tem razão em dizer-me que um dia irei passar para este plano espiritual. Na verdade, a cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós, encarnados, nos encontramos cada vez mais perto de vivermos a verdadeira vida que é a espiritual. Mas não se esqueça que isso também está acontecendo com você. Comigo? Não seja tolo. Como iria desencarnar novamente? Eu não lhe disse que você irá desencarnar o que é cada dia que passa, está um passo cada vez menor de desencarnar. O que estou lhe dizendo é que a cada segundo, você se encontra um passo cada vez mais próximo de se reencarnar. Voltar à carne, entende? Sim, você entende. É um espírito inteligente e conhece isso. Agora eu lhe pergunto, como imagina que irá ser a sua reencarnação? Tem alguma ideia? Não quero falar nesse assunto. Ah, você não quer falar sobre isso. Mas isso é por demais lógico. Ou pensa que irá ficar por muito tempo nessa vida espiritual, fazendo o que bem entende. Você irá reencarnar, sim. E lhe pergunto, tem alguma ideia de como isso será processado, com todos esses débitos que venham gareando e enchendo o seu coração? Eu não quero retornar à carne. Nunca, e como vai impedir? Ou pensa que poderá burlar os desígnios de Deus? Agora, é importante que pense bem em como isso irá acontecer. Como lhe disse, com todo esse ódio que vem instilando em você mesmo, nesse seu aprisionamento voluntário a este pobre homem, Você sabe o que ele fez comigo e com minha família? Você quer saber? Isso é passado, meu irmão. Passado. Vejo que ele já está sofrendo por causa do que cometeu no pretérito. Nesse momento, Cláudia passa eternamente de Eloar o ocorrido na vida pregressa desses dois espíritos e Eloar continua. Vejo o que está acontecendo com ele, um andarilho solitário, longe da família, sem ninguém que lhe possa dar alegrias. E já que falou em sua família, por acaso sabe onde se encontram os seus próprios familiares? Sua esposa, seus filhos que com você conviveram nesse passado que você insiste em não esquecer. Sabe o paradeiro deles?
Não sei. O que sei é que preciso me vingar. Veja até onde chegou o seu desmando. Aprisionou-se num torpe sentimento de vingança e nem sabe por onde andam aqueles a quem muito amou. E que ainda amo. Diz que ainda os ama. Mas onde estarão eles? Eu não sei. Pois eu vou lhe dizer, com o consentimento de outras entidades presentes e que querem auxiliá-lo. No século passado este homem, por um mesquinho sentimento de orgulho ferido, assassinou-os todos, mas em pouco tempo arrependeu-se do que havia feito e viveu amargos dias de muito sofrimento, porque o arrependimento é um dos maiores sofrimentos que existem. Você e sua esposa, revoltados com o que lhes acontecera, menos suas inocentes crianças, passaram a persegui-lo até que ele se suicidasse, não foi? Foi bem merecido. Ele ficou muitos anos preso no vale sombrio daqueles que insurgem contra a própria vida. E não ficaram satisfeitos. Acharam que deveriam supliciá-lo ainda mais. Acontece que, com o passar dos anos, este nosso irmão aqui, lembrou-se de Deus e a ele recorreu, solicitando uma nova chance. Socorrido por emissários de Jesus, foi levado a um local de aprendizado e refazimento. Quando se encontrou em condições de fazer algo em favor daqueles a quem tinha prejudicado, dispôs-se a socorrê-los. Com a ajuda de sua mãe, tentou resgatá-los do antro de ódio em que viviam, porém somente conseguiu libertar a sua mulher, isso depois de muito tempo. Reencarnaram os dois, ele primeiro, e ela e mais seus filhos, hoje, são filhos dele. Minha mulher e meus filhos, reencarnaram como filhos desse assassino. Isso mesmo. Pois não acredito. Prove-me. Cláudia nesse instante fala com Luar e este transmite ao espírito, tenho amigos aqui que poderão levá-lo para vê-los. Apesar da outra constituição física que envergam, da outra aparência que exteriorizam, você facilmente os reconhecerá. E o que ele está fazendo aqui, neste albergue? Por que não está junto deles? Porque, por força do resgate, que nada mais é do que um ensinamento e nunca um castigo, eles se encontraram como pai e filhos. Ele, tendo que sacrificar-se, trabalhando longe da família e dormindo em albergues para diminuir as despesas e pouco se alimentando para poder sobrar um pouco de dinheiro para sustentá-los. E sua mulher do passado e mais seus filhos, meu irmão, aprendendo, nas vicissitudes, o valor da moeda bem dirigida. Ela, pelo descaso para com os necessitados, tempo em que era casada com você e que somente pensavam em vocês próprios, donos que eram de extensa faixa de terra, com a qual exploravam muitas pessoas que viviam sob a sua proteção. Seus filhos, por débitos de outro passado. Não posso crer, pois irá vê-los pessoalmente e não procura feitar-lhes mais a vida, pois que, apesar da pobreza em que vivem, são felizes com o pouco que têm. E a esposa dele desencarnou ao dar à luz o seu último filho, deixando-o sozinho para cuidar das 3 crianças. Meu Deus, havia-me esquecido totalmente deles. O ódio, meu irmão, nos torna cegos. Quer dizer que ele, aqui, é quem está cuidando de minha mulher e de meus filhos? Sim. Quero vê-los. Então, abra bem os seus olhos e procure ver estes espíritos que estão aqui ao meu lado. Veja. Eu os estou vendo. Deverá acompanhá-los. Eles o levarão até seus antigos familiares. E ele também irá. A visão de seus filhos fará com que se anime mais para o trabalho. Agradeço-lhe muito por isso. Pois não me agradeça aí, sim, a Jesus e a seus mensageiros. Obrigado, meu Deus. Estou pronto para ir. Vá, meu irmão, e assim que tiver visto os seus do passado, será levado para um local de refazimento e aprendizagem para que possa retornar e trabalhar em benefício daqueles a quem tanto prejudicou com a sua vingança. Eu farei tudo o que for necessário e o que estiver ao meu alcance para auxiliá-los e a você também, meu amigo, meu irmão. Dizendo isso, a um sinal de Cláudia, parte rumo ao destino que lhe é reservado, acompanhado de alguns espíritos socorristas, permanecendo, ali, Cláudia e seus amigos. Luar faz uma prece de agradecimento ao Deus por ter sido útil e sua atenção é chamada para um outro local situado acima de sua cabeça. 20. O que será que está acontecendo lá? Parece-me ouvir um canto. Vamos até lá, Luar, convida Cláudia. No mesmo instante, Luar se vê acompanhado pela moça e mais 4 entidades, no interior da igreja, localizada num pavimento acima.
Apenas a luz dos postes de iluminação ao redor da igreja a ilumina, atravessando seus vitrais coloridos, mas a visão mais dilatada do espírito emancipado pelo sono, aos poucos vai conseguindo divisar melhor o interior daquela nave. Várias entidades espirituais ali se encontram rezando, a maioria se lamuriando e rogando a Deus que as leve para o céu. Outras tantas, estas plenas de luz, encontram-se ao lado dessas, tentando falar-lhes ao coração. No centro da nave, uma senhora, vestida de preto, canta um hino de louvor. O que está acontecendo aqui? Pergunta Luara Cláudia. São espíritos desencarnados que para aqui vêm com a intenção de que Deus os eleve aos céus. E o que acontecerá com eles? Irmãos nossos estão tentando auxiliá-los, mas encontram-se tão presos em si mesmos e na religiosidade externa, que não conseguem vê-los, nem ouvi-los. Mas isso acontece com todos os que professam esta religião? Pergunta inocentemente Luar, já que, com todo o seu conhecimento espírita, conhece a resposta. Apenas viu-se, de repente, diante de uma cena diferente para ele. De maneira alguma, Luar. Aqueles que são bons e que fazem o bem, independentemente da religião que professam, têm o socorro quase que instantâneo, assim que desencarnam. Porém, alguns, como estes, e isso ocorre em todas as religiões, não conseguem libertar-se da parte externa do culto sem uso do coração e não veem outra saída senão a de continuarem orando, mecanicamente, preces decoradas e sem o sentimento que é a base de qualquer invocação a Deus. Nesse momento, Luar vê um padre entrar na igreja, acompanhado de um senhor magro, grisalho, carregando uma cruz dourada nas mãos. Ambos possuem o fio luminoso dos que se encontram desprendido durante o sono físico. Um padre, esse é Padre Ferreira, Luar. Vem para cá todas as noites a fim de auxiliar essas infelizes criaturas. Junto dele está seu Medeiros, que sempre auxilia nesses momentos. Seu Medeiros é o homem que tenho que encontrar amanhã. E o que o padre vai fazer? Vai conversar com todos estes necessitados. Ouça. O padre sobe ao altar e vira-se de frente para os espíritos que se encontram ajoelhados. Meus filhos, começa. Nesse instante, a maioria que se encontrava com a cabeça baixa ou com o rosto coberto pelas mãos, ergue o olhar e o sussurro é um só, vejam. É o Padre Ferreira. Graças a Deus. Padre, Padre, grita alguns. Salve-nos. Peça a Deus que nos acolha no paraíso. Esses são os que têm consciência de que já desencarnaram, mas que têm pouco ou nenhum conhecimento das coisas da vida e de Deus, porque alguns perguntam atônitos, parecendo não entender o que está acontecendo, mas o que o Padre Ferreira está fazendo aqui? Ele não morreu, veja aquele fio de luz que sai de sua fronte e perde-se em direção à casa paroquial. O que será isso? Outros que não se aperceberam que já não possuem mais o corpo material, mas se surpreendem ainda com as palavras daqueles. O que ele está dizendo? Pergunta uma senhora a um homem que se encontra ajoelhado ao seu lado. O que significa isso? Eu me encontrava no hospital e, de repente, vi-me pelas ruas da cidade e vim ter a igreja. Fui até minha casa e meus filhos parecem não me ver. O que está ocorrendo? E o padre continua, filhos queridos. Este é um dos instantes mais importantes de suas vidas. Portanto, prestem bastante atenção em minhas palavras para que possam ser auxiliados convenientemente. Todos sabemos que a vida não termina com a morte e se analisarmos friamente, não poderíamos ter a pretensão de que Deus nos elevaria aos céus da plenitude sem nenhuma experiência no campo do verdadeiro amor ao próximo. Somos ainda crianças moradoras desse universo infinito e não serão apenas alguns poucos anos de vida que nos elevarão à condição de nos equipararmos ao Todo-Poderoso e Misericordioso a ponto de querermos estar com Ele. Ainda temos que aprender. Ainda temos muito que viver para podermos galgar os degraus de que nos elevam. Por isso, peço-lhes que façamos uma sentida prece ao Criador para que possamos, pelo menos, enxergar aqueles que têm condições de nos auxiliar. E para conseguirmos êxito, façamo-nos pequeninos. Lembremo-nos de que ainda somos seres ignorantes e necessitamos de braços amigos para caminhar. Necessitamos dos braços daqueles que nos amam e se encontram acima de nós na escala evolutiva, necessária à elevação. Portanto, abaixemos as nossas cabeças em sinal de humildade. Olhemos para os nossos pés, plantados neste chão da bendita terra que nos acolheu como aprendizes.
Percebamos que nada somos diante da perfeição. Agora, ergamos nosso olhar súplice para o alto para rogar por nós mesmos. Para rogar a Deus nos envie os seus mensageiros que irão mostrar o caminho da redenção, na verdade, o caminho do trabalho e do amor ao próximo. A voz caridosa e todo o carisma daquele sacerdote, que sempre exemplificou a bondade e o amor ao semelhante, toca o coração daqueles seus fiéis, pois Loá percebe claramente quando todos começam a divisar as entidades que estão na igreja para levá-los. E as lágrimas são derramadas, balsamizando aqueles corações sedentos de atenção e de afeto. E todos são encaminhados para uma porta de luz que se abre dentro da nave. Mas o canto continua, pois, aquela mulher, vestida de negro, ali permanece olhos vidrados, parecendo não haver ouvido as palavras do padre Ferreira. Este desce, então, do altar, e aproxima-se. Minha senhora, continua candidamente traço. A senhora não ouviu as minhas palavras? Não ouvi e nem quero ouvi-las agora, responde, secamente. Por que tanta revolta se canta tão maviosamente? Meu canto é para Deus e para meu filho que se encontra no céu e não para o Senhor. Tudo bem, responde o padre. Na verdade não pensei que o seu canto fosse endereçado a mim. Na verdade, não me vejo digno de o receber. Como já lhe disse, meu canto é para Deus e para meu filho que está no céu. E continuarei cantando em todas as igrejas até poder encontrá-lo. Seu filho está no céu. Sim. E quem é esse seu filho? Um representante de Deus na terra. É um sacerdote. Hoje é um santo. Seu filho é um santo? Sim. E qual o seu nome? João Luiz. Não conheço nenhum santo com esse nome. Porque a igreja ainda não se deu conta de sua santidade. Entendo, responde o padre, compadecido daquela mulher. Mas, diga-me uma coisa, por que será que ele não lhe aparece? Deve estar muito ocupado, mas eu não tenho pressa. Sou uma mãe bastante compreensiva e bastante devota a Deus. Sei esperar. Paciência é o que não me falta. Nesse momento, um rapaz, espírito desencarnado, vestido de sacerdote, entra na igreja, dirigindo-se até Padre Ferreira. Boa noite, padre. Meu nome é João Luiz. Você é filho desta senhora? Sim, é minha mãe. Ela acha que você virá buscá-la como santo. Eu sei, mas quando me vê não me reconhecer. Quer vê-lo como santo, não é? Sim. O que posso fazer? Pertenço a um grupo de espíritos encarregados do auxílio a desencarnados religiosos e temos tido muito sucesso, mas não consigo nada com minha mãe. Não sei mais o que fazer. Ela sempre foi muito ligada à religião, mas somente ao culto externo e seu maior prazer era apresentar-me como seu filho padre. Há quanto tempo você se encontra no verdadeiro plano da vida, João Luiz? Há 3 anos, padre. Minha mãe, há 6 meses e não se conforma que seu filho, que ela considera um santo, demore tanto para vir buscá-la. O que poderemos fazer? E seu pai, João? Meu pai ainda se encontra na carne. E como ele é? É um homem muito bom, padre. Ele, inclusive, participa dos programas de auxílio aos necessitados de uma vila pobre, em nossa cidade. E por que sua mãe veio ter aqui? Ela percorre as igrejas, permanecendo, às vezes, até uns 3 dias em cada uma, na esperança de me encontrar. Entendo. E se trouxermos seu pai até aqui, João? Nunca tentei isso, padre. Na verdade, nunca comentei isso com ele. Nas vezes em que nos encontramos em seu desprendimento noturno. Não queria preocupá-lo. E sua mãe nunca entrou em contato com ele? Que eu saiba, não, e papai imagina que ela esteja num lugar muito bom. Será que ele não conseguiria convencê-la? Papai sempre foi ouvido por ela quando era necessário tomar alguma resolução. O padre pensa um pouco e chama um outro espírito que, desprendido durante o sono, o auxilia. Vinicius, venha até aqui um momento. Pois não, padre Ferreira. Acompanhe o padre João Luiz. Ele vai tentar trazer o pai até aqui. Pois não, padre. Se encontrarmos meu pai, voltaremos logo. Alguns minutos se passam e padre João e Vinicius retornam, acompanhados por um senhor de idade. Este é meu pai, padre Ferreira. Seja bem-vindo, diz o padre. Meu nome é Norival, responde o espírito, momentaneamente desprendido do corpo, durante o sono. Meu filho disse que o senhor precisa de mim. Sim.
Precisamos que auxilie esta mulher, diz o padre apontando sua esposa. O homem olha mais detidamente para a mulher e exclama: Matilde. Você aqui? O que está acontecendo com você? Pensei que... A mulher, ao ouvir a voz do marido pela primeira vez, desvia o olhar do ponto que fitava no infinito e o olha. Curiosa. Norival? Você também morreu? Não, Matilde. Ainda não, mas fui trazido até aqui para lhe explicar algumas coisas. Que coisas? Quero lhe ensinar como ver o nosso filho. Você já o viu? Sim, algumas vezes. E por que ele não aparece para mim? Ele já lhe apareceu, Matilde. Você que não conseguiu reconhecê-lo. Verdade? Sim. Veja este padre aqui ao meu lado, diz Norival, indicando-lhe João Luís. Você não o reconhece? Não. Ele não lhe lembra alguém? Lembra o nosso filho, mas não é o João Luís. Por que você acha que não é ele? Primeiro porque não aparenta ser um santo. Veja, ele está vestido como um simples padre e nem auréola tem. Nosso filho, que é um santo, deverá parecer todo resplandecente, com roupas longas e brancas, além de uma auréola na cabeça. Pensa que não sei reconhecer um santo? Norival pensa um pouco e retoma a palavra, após receber a intuição de um espírito mais elevado que se encontra no ambiente, também caracterizado como padre, e bastante iluminado. Está bem, Matilde, mas é necessária certa preparação para se poder ver um santo. Preparação? Que preparação é essa? Sobre o que vocês está falando? Por acaso, passou por essa preparação para ver nosso filho? Sim, Matilde, passei por extensa preparação para vê-lo. E que preparação é essa? Na verdade, trata-se de um curso, onde temos que aprender muitas coisas. Um curso. E o que temos que aprender? Temos que aprender, por exemplo, a nos colocarmos em sintonia com esse mundo onde habitam os santos, inventa Norival, sabedor de que somente assim poderá auxiliar a esposa. Em sintonia? Sim, querida. Como poderíamos ter a pretensão de ver um santo, se não nos colocarmos merecedores disso? Mas João Luís é meu filho. Pois esse é mais um motivo para preparar-se, para modificar muitos pensamentos. Aliás, isso é obrigação de toda mãe que tem um filho com tantas qualidades. Modificar pensamentos. Pensamentos como um modo de ver as coisas e, principalmente, sentimentos, como, por exemplo, tornarmos-nos mais humildes, mais detentores de desinteressado amor ao próximo, enfim, evoluir as nossas intenções. Somente daí é que estaremos em condições de visualizar aqueles que são santos e que nos são superiores. E quem vai me ensinar tudo isso? Você. Eu não, Matilde. Você aprenderá num verdadeiro curso, num local apropriado para isso. Um lugar muito bonito. E onde fica esse lugar? Como farei para chegar lá? Somente pelas mãos de um padre, você poderá ir até esse local. E qual padre me levará? João Luís. João Luís? João Luís é o nome deste padre, responde Norival, indicando o filho. Ele tem o mesmo nome de nosso filho. Sim, tem o mesmo nome. Pois eu vou com ele. Você não se arrependerá. Depois, volte para me contar tudo. Está bem, Norival. Eu vou. E quanto a você, se cuide, hein? Está me parecendo um pouco mais magro. Não está se alimentado direito. Vou me alimentar melhor, Matilde. Agora, acompanhe este nosso irmão padre. Ele vai levá-la. Está bem. Vamos, dona Matilde. Acompanhe-me, diz o rapaz. Posso chamá-la de mamãe? Se isso o faz feliz, tem a minha permissão. Então vamos, mamãe. E os dois saem de braços dados. Graças a Deus, ela o ouviu, Norival. Foi uma boa resolução. Tenho certeza de que, aos poucos, aprendendo mais sobre a vida, a verdadeira vida e, juntamente com João Luís, ela, muito em breve, conseguirá entender e identificar o próprio filho. Deus lhe pague, padre. Agora, devo partir. Vá com Deus, meu bom homem. E Norival se retira, acompanhado por Vinícius. Nesse momento, Cláudia faz linda prece de agradecimento por todo o sucesso daquela noite e Luar retorna ao leito, adormecendo, bem próximo ao seu corpo material. 21. São 6 horas da manhã e Luar é acordado pela voz de Mário,
o sacristão, que chama a todos para o café. Levanta-se rapidamente e posta-se numa fila que é formada pelos presentes. Caminham até uma mesa, onde uma senhora lhes serve uma caneca de leite e um pedaço de pão. Hoje, infelizmente, não temos manteiga, desculpa-se Mário. Não tem problema nenhum, diz um dos presentes. Que Deus abençoe o Padre Ferreira e a vocês, pelo auxílio que nos dão. Assim que tomarem o leite, por favor, retirem-se em silêncio e procurem não ficar reunidos, em grupos. Que cada um vá cuidar de sua vida, sem importunar ninguém, pede Mário. Luar se alimenta e sai para a rua, já iluminada pelo sol. Conforme explicado por Viriato, o homem da noite anterior que o encaminhara até a igreja, toma o caminho que o levará até a farmácia de seu Medeiros. Caminha por quase uma hora, conseguindo, enfim, encontrar o local. Lá chegando, entra na farmácia. Atrás do balcão, vê um senhor grisalho que o atende gentilmente. Interessante. Parece que conheço este homem, pensa. O mesmo pensamento percorre a mente de Medeiros. Ambos não se recordam do que lhes acontecera na noite anterior, quando do desprendimento durante o sono. Bom dia, cumprimenta Luar. O senhor é o seu Medeiros? Sou eu, sim, responde. Em que posso lhe ser útil? Trago aqui um cartão de um amigo, diz Luar, retirando o cartão de visitas que Clóvis lhe dera e onde escrever: Medeiros, ajude este homem. É uma boa pessoa e meu amigo. Você conhece Clóvis? Sim. Fiquei em sua casa por alguns dias. Eu não conheço você? Acredito que não, senhor. Seu rosto não me é estranho. Parece-me conhecê-lo, também, diz Luar. Meu amigo Clóvis pede-me para ajudá-lo. E o que posso fazer para atendê-lo? Luar fica pensativo e responde, após alguns minutos, para falar a verdade, não sei. Não sabe como poderia ajudá-lo? Não, senhor. Bem. Vamos ver o que podemos fazer. Qual seu nome? Luar. Luar? Sim, Luar Peregrino. Nunca ouvi falar um nome como esse. Realmente é um nome estranho, confessa Luar. Bem, isso não vem ao caso. Mas se Clóvis me pede para ajudá-lo é porque você deve estar com algum problema, certo? Sim. Então vamos ver qual é esse problema. Por favor, entre aqui para dentro do balcão e sente-se nesta cadeira, pede Medeiros, indicando o local e sentando-se por detrás de uma escrivaninha. Luar atende o seu convite e senta-se onde ele lhe indicara. Muito bem, Luar, agora, conte-me tudo. Qual o seu problema? Pode confiar em mim. Eu e Clóvis somos muito amigos e sou muito grato a ele por tudo que tem me ajudado e se ele pede que o ajude, farei o que for possível. Pois eu lhe agradeço muito, seu Medeiros. E Luar conta tudo ao homem, apenas deixando de falar a respeito de Cláudia, pois não sabe se ele iria entender ou, mesmo, aceitar. Meu Deus, exclama Medeiros, após ouvir todo o relato de Luar. Você está passando por maus momentos, sem dúvida. O pior é esse vazio em minha mente. Não saber quem eu sou. E você tem toda a razão em não querer se expor porque, realmente, poderá estar correndo risco de vida, já que não sabe o que poderia lhe acontecer se, de repente, aqueles que estão querendo pôr fim na sua vida, chegassem antes daqueles que, certamente, o amam. Além do mais, você nem sabe quem são. Não poderia identificar quem é quem nessa história toda. Tem alguma ideia do que fazer ou por onde começar? Ainda não, seu Medeiros. Penso que precisaria me estabilizar primeiro, talvez me localizar em algum lugar para, somente depois, tentar encontrar uma maneira de desvendar todo esse mistério que me envolve. Muito bem, Luar. Agora, vejamos o que poderemos fazer por você. Vamos analisar o seu caso, friamente. Você não tem onde ficar, não tem trabalho nem onde se alimentar, certo? Certo. Bem, eu moro sozinho, pois sou viúvo. Tenho apenas um filho que mora não muito distante daqui e que vem me visitar apenas uma vez por semana. Me telefona sempre que pode, mas por força de seu trabalho, pouco pode se deslocar. Ele é carcereiro e trabalha num grande presídio. Mora lá perto. Entendo. Se você quiser passar algum tempo aqui comigo até que resolva o que fazer, poderá ficar. Na verdade, não o aconselho voltar a dormir na igreja porque,
Apesar de ser um ótimo local e o padre Ferreira ser um homem muito bom, a polícia costuma, a miúde, averiguar aqueles que lá pernoitam. Não seria bom que o encontrasse lá sem seus documentos. Compreendo, mas eu não seria um transtorno para o senhor. Você poderá dormir aqui na farmácia. Tenho um colchão sobressalente e moro ali nos fundos. Quanto à alimentação, penso que não me dará grande despesa. Poderia ajudá-lo aqui na farmácia. Sim, alguma coisa poderá fazer. Mas diga-me uma coisa, seu Medeiros. Por que está fazendo isso por mim? Apenas porque conhece Clovis. Esse é um dos motivos, Luar. Somente por esse, eu ajudaria qualquer um que viesse até aqui. Mas no seu caso, penso que não será só por dever favores ao Clovis. Não. E por quê? Porque sinto algo de bom em você. Sinto que devo auxiliá-lo. Eu lhe agradeço muito e espero não decepcioná-lo. Tenho certeza de que isso não acontecerá. Isso é uma outra coisa que chego a estranhar. O quê? Tenho recebido muita ajuda de pessoas que nem me conhecem. Acredito que seja porque você denota uma grande sinceridade quando fala e as pessoas confiam e acreditam em suas palavras. Você pertence ou segue alguma religião ou um pensamento religioso? Sou espírita. Sabe, ainda não me defini sobre uma religião. Costumo frequentar a igreja quando posso, mas confesso que admiro muitos espíritas pelo trabalho que realizam em prol dos necessitados e já li algumas obras espíritas, principalmente romances e o Livro dos Espíritos. Existe muita lógica nessa filosofia de vocês. Filosofia, ciência e religião, complementa Luar. A propósito, gostaria de lhe dar um livro de presente. Dizendo isso, Luar retira um livro de dentro de sua mochila e dá a Medeiros. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou lê-lo, Luar. Esse livro é a nossa cartilha. Pelo que está escrito na capa, já sei que vou gostar muito. Aqui diz, esta obra é a essência religiosa da doutrina espírita que nos mostra o poder do amai-vos uns aos outros nas mais diversas situações da vida, consolando e reformando o nosso íntimo. A propósito, o Espiritismo é muito antigo. Na verdade, a essência do Espiritismo remonta a tempos muito remotos. Para o senhor ter uma ideia, e poderá ler a respeito nas primeiras páginas desse livro, já Sócrates, filósofo grego, há mais de 400 anos antes de Cristo, seguido por seu discípulo Platão, pressentiu a ideia cristã, e os princípios fundamentais do Espiritismo encontram-se em suas doutrinas. Sócrates e Platão? Sim. Dentre as suas ideias, vários enunciados vêm ao encontro das verdades do Espiritismo. Por exemplo, diziam esses enunciados que o homem é uma alma encarnada que se perde quando muito se liga às coisas materiais e que, à medida que delas se desliga, se dirige para o que é mais puro, se volta para a sua própria essência. Diziam, ainda, que a alma, quando se encontra despojada de seu corpo, carrega os traços de seu caráter, de suas afeições e a marca com que sua vida marcou e que a maior infelicidade para o homem é ir para o outro lado com a alma carregada de crimes. Falam sobre a injustiça, dizendo que é melhor receber uma injustiça do que aplicá-la, que nunca devemos retribuir um erro com outro erro, nem fazer mal a ninguém, seja por qualquer pretexto. Comparam as boas ações com as oferendas ou com as belas orações, dizendo que aos olhos de Deus mais valem as primeiras. E que, perecendo o corpo, a alma, depois de julgada, seria novamente conduzida a esta vida material como aprendizado. Eu não sabia disso. E quanto a Allan Kardec? O senhor tem um tempo para que possa lhe explicar? Pode falar, Luar. Tenho muita vontade em saber alguma coisa a respeito. Pode falar. Bem, vamos começar pelo começo. Os fenômenos espíritas, ou melhor, a influência do mundo espiritual em nosso planeta existe desde a mais remota antiguidade e já era percebida pelos mais antigos religiosos. Entretanto, foi no século XIX que esses fenômenos começaram a ser mais notados pelo povo. Eram ruídos, pancadas e batidas inexplicáveis, inclusive movimentação de objetos que, em pouco tempo, foram considerados oriundos de alguma força desconhecida, porém inteligente. Já ouvi falar. Eu mesmo já ouvi alguns estranhos, principalmente à noite. Como se batessem à nossa porta e quando vamos verificar, não há ninguém, não é? Isso mesmo e, principalmente nos anos de 1853 a 1855,
Esses fenômenos acabaram se tornando um tipo de passatempo em reuniões de salão, quando passaram a utilizar-se do que chamavam de mesas girantes. Sim, a mesa girante era uma pequena mesa com tampo redondo, com uma coluna no centro que se apoiava no chão por meio de 3 pés. Sei do que está falando. Tem uma na sala de casa. Pois bem, as pessoas sentavam-se ao redor dessa pequena mesa, colocando as mãos espalmadas sobre ela. Dessa forma, a mesa adquiriu o que se costuma chamar de uma vida fictícia, movimentando-se em todos os sentidos e, muitas vezes até, elevando-se no ar como se estivesse flutuando. E as pessoas descobriram que, se fizessem perguntas a essa mesa, ela lhes respondia através de pancadas como o pé. Respondia com o pé da mesa. Ela batia o pé a pequenos intervalos, convencionando-se corresponder o número de batidas com uma letra do alfabeto. Por exemplo, uma batida representava a letra A, 8 batidas, a letra H e, dessa maneira, juntando-se as letras formavam palavras e sentenças. As pessoas, dessa maneira, conversavam com a mesa. Faziam-lhe perguntas e esta lhes respondia. É evidente que as perguntas eram de uma grande frivolidade e, consequentemente, as respostas também o eram. Na verdade, encaravam aquilo como uma brincadeira que não entendiam. Foi, então, que surgiu um renomado e respeitadíssimo professor, escritor de vários livros pedagógicos e profundo pesquisador, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque um espírito, de nome Zéfiros, revelou-lhe que esse teria sido seu nome, em outra reencarnação, na Gália, quando ele vivera como sacerdote druida. Já li alguma coisa a respeito da reencarnação e até achei muito bom que as pessoas, quer dizer, os espíritos, retornem à carne para conviver com aqueles com os quais já conviveram no intuito de terem a oportunidade de resgatarem os seus débitos e modificarem os seus sentimentos, muitas vezes de ódio para com eles. Mas continue, Luar. Está muito interessante a sua explicação. Obrigado, mas como estava dizendo, Allan Kardec, após ter assistido, a convite, uma dessas reuniões, resolveu levar avante séria pesquisa a respeito, pois perceberam uma inteligência desconhecida movimentar a mesa. Só que não mais perguntas frívolas eram feitas à força inteligente que movia a mesa, mas sim questões de grande seriedade, tratadas com profundo cunho científico e, desta feita, as respostas eram também sérias e reveladoras, mesmo porque os espíritos que respondiam a Kardec eram, agora, espíritos superiores e não espíritos que se prestavam a brincadeiras de salão. Allan Kardec trabalhava com muita organização, fazendo perguntas que, ao serem respondidas, eram anotadas. Foi então que, de posse dessas perguntas e respostas, compilou-as num livro que lançou em 1857, denominado Livro dos Espíritos. O mais importante disso tudo é que o Espiritismo não é uma doutrina criada pelo homem e, sim, revelada pelos Espíritos. E, da mesma maneira, pelo mesmo método e com auxílio, também, de médiuns, editou outras obras importantíssimas, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou uma revista denominada Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos e um pequeno livro intitulado O que é o Espiritismo. Allan Kardec devotou-se tanto à divulgação do Espiritismo, termo este de sua autoria, que após a sua desencarnação, foi possível lançar o livro Obras Póstumas com todo o material que tinha deixado para publicação. E como essa doutrina descreve o mundo dos espíritos e o que vem a ser, realmente, essa tal de reencarnação que, pelo que sei, é a base do Espiritismo. Eu lhe disse que já havia lido alguma coisa a respeito, mas gostaria de saber algo mais palpável, digamos assim. Muito bem. Vamos lá. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com a missão de depurar-se na prática do bem, para poder galgar planos mais elevados, através das diversas encarnações. O senhor deve ter lido sobre isso. Correto. Agora, o que acontece é que os espíritos, quando desencarnam, não abandonam os seus hábitos, seus desejos, suas fraquezas, seus vícios e mesmo suas virtudes. Passam, sim, a habitar no lado de lá, planos inferiores ou superiores, dependendo de suas índoles boas ou más. E convive com seus afins, ou seja,
convivem com os espíritos superiores ou inferiores, em lugares de aprendizado e de trabalho em benefício do próximo ou em lugares de sofrimento e trevas, geralmente escravizados a entidades malignas e inimigas do bem, que os fazem trabalhar em missões obsessivas aos encarnados. Impressionante, mas muito lógico. A simples mudança de plano não altera a condição moral do espírito e, dessa forma, os mais poderosos na maldade e na ascendência mental, acabam governando os mais fracos na busca da satisfação de insanos desejos. Em mal se comparando, apenas para se ter uma ideia, veja o que ocorre nas penitenciárias onde sempre existem os chefes de verdadeiras quadrilhas internas, a escravizar os mais fracos. Entendo. O que comumente ocorre também são as obsessões praticadas por espíritos desencarnados ou encarnados por causa de fortes sentimentos de ódio ou de vingança, oriundos do passado. Outras entidades desencarnadas, muitas vezes, nem se apercebem quando desencarnam, passando a viver como se estivessem sonhando com o que lhes está acontecendo, num estado de verdadeiro torpor e ficam a perambular junto a pessoas e coisas que lhes são afins. De outras vezes, ficam passando por momentos horríveis, geralmente ligados ao momento de suas mortes, principalmente, se desencarnaram com a consciência pesada, por atos menos dignos. Quantos, então, ficam a viver junto daqueles a quem amam, de maneira possessiva e egoísta, prejudicando-os com suas presenças. É evidente que um dia serão auxiliados, assim que se livrarem de todo o orgulho, de toda a vaidade e de todo o egoísmo, rogando humildemente o auxílio de Deus. Geralmente, as reuniões mediúnicas realizadas pelos espíritas têm a finalidade de os auxiliarem, pois, através de um médium, conseguem conversar com eles e encaminhá-los para um novo caminho, fazendo-os compreender as verdades da vida. Fazem-nos, inclusive, visualizar espíritos amigos que irão auxiliá-los, pois como já disse, muitas vezes pensam que estão ainda vivendo no plano terrestre. E quanto a essa vida espiritual em outros planos da existência? Os espíritos nos ensinam, através de obras psicografadas, principalmente aquelas que nos vieram através da mediunidade psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tudo o que existe no universo é formado pelo fluido cósmico, também chamado de fluido universal, que é o elemento primordial. Diz o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio que nesse elemento vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como se fossem peixes no oceano. Fluido universal? Sim, e que nada mais é do que energia. Aliás, toda a matéria nada mais é do que energia tornada visível. Para o senhor ter uma ideia da importância desse fluido universal, os átomos e seus elétrons, prótons e nêutrons são constituídos por ele. Consequentemente, nossos corpos são constituídos por átomos que, por sua vez, são constituídos pelo fluido universal e que vibram numa faixa vibratória própria desse nosso plano. Os espíritos desencarnados são revestidos de seus perispíritos que, por sua vez, também são constituídos por átomos formados pelo fluido universal, só que em outra faixa vibratória. Como se fossem dimensões diferentes. Podem ser chamadas dessa maneira. E o que significa perispírito? Perispírito é o que une o espírito ao corpo e que acompanha, ou melhor, que continua a revestir o espírito no momento em que o seu corpo material morre. Seria o corpo do espírito no mundo espiritual. É assim que os espíritos podem se tocar e sentir tudo o que existe nesse seu mundo que, assim como aqui, é formado pelo fluido universal, em outra vibração, logicamente. Nesse momento, entra uma freguesa na farmácia e Medeiros pede a Luar licença para atendê-la. 22. Agora está ensinando essa doutrina ridícula para o farmacêutico. Rufus não vai gostar nada disso, diz Enoque a Faros. Não podemos falhar desta vez. Naquela igreja não pudemos entrar. Os das luzes estavam vigilantes e aquela luz a brilhar, formando uma barreira magnética em torno do prédio, complementa Pórcio. Ora, calem-se. Desta vez a coisa vai ser diferente. Não haverá nada que o possa proteger neste bairro. Rufus está ciente de tudo e possui conhecidos que imperam aqui mantendo muitos marginais sob controle. Aqui estamos em nosso campo de ação e ninguém irá conseguir nos impedir. Pois vamos entrar em contato com esses seus amigos, Faros. Vamos, sim.
Não temos tempo a perder. Dizendo isso, Faros, Enoque, Pórcio, Ludolfo e Osias encaminham-se para um bar nas imediações. Ele costuma permanecer por aqui, informa Faros. Vamos entrar. Naquele dia, apesar de ainda ser bem de manhã, o estabelecimento já se encontra com muitos frequentadores encanados e um número muito maior de desencanados a lhe sugarem o álcool e o fumo, como se fossem sanguessugas ou horripilantes vampiros. A própria conformação física de seus perispíritos assim se caracteriza. Faros e os outros entram no bar. Estranhos, balbucia uma das criaturas, com esgar de contrariedade. Vão caindo fora, berra uma das entidades. Já estamos em número suficiente. Podem cair fora daqui. Vão embora, grita uma outra, abraçada a um dos alcoólatras, que nem se dá conta de sua presença. Já disse para irem embora. Grita um outro mais raivoso. Queremos falar com Cegadas. Quem quer falar com ele? Pergunta um espírito de aparência bizarra e muito pequeno, parecendo um anão. Diga-lhe que é Faros, da parte de Rufus. Vou ver se ele pode atendê-lo, responde a criatura e entra para o interior do bar, onde se localiza o depósito de bebidas. Passam-se alguns segundos e uma voz surda e rouca esbraveja lá dentro, enquanto o anão é tirado para fora, batendo com a cara no chão e começando a verter sangue pela boca. A infeliz entidade se arrasta até um canto do bar e fica agachada, tremendamente aterrorizada. Seu nome é Amos, uma estranha brincadeira que fizeram, dando-lhe esse nome que, em hebraico, significa robusto. Já disse que não quero ser incomodado quando estou aqui dentro com Damiana. Anão cretino. Insolente. Idiota, continua a gritar Cegadas, entrando no recinto do bar, seguido por uma entidade feminina, de aparência bastante estranha, consequência da vida de luxúria que levou quando encanada, atraindo muitos homens com a beleza que possuía e explorando-os através do prazer. De uma palidez assustadora, apresenta-se com unhas e lábios pintados de roxo e com vestimentas sumárias que lhes deixam à mostra terríveis protuberâncias a saírem de suas costas, como se fossem pequenas asas de alguma ave pré-histórica. Naquele mundo de terríveis criaturas, Damiana encontra-se bem ao gosto de seus habitantes. Até Faros e seus companheiros chegam a recuar um passo diante do descomunal tamanho de Cegadas, mas, no mesmo instante retornam à frente, numa tentativa de não demonstrar qualquer de temor, e é Faros quem toma a palavra, procurando falar com segurança e inflexibilidade na voz. Você é Cegadas? Sou Cegadas, sim. E quem é você que ousa mandar chamar-me? Meu nome é Faros e estou a serviço de Rufus. Rufus mandou vocês até aqui. Sim. Pede que nos auxilie numa missão por demais importante para ele. O espírito dá sonora gargalhada e brada forte. Quer dizer que Rufus necessita de meu auxílio? Mas isso é muito bom. O que irei ganhar com isso? Rufus não me falou desse pormenor. Mas fique sabendo que esse pormenor, para mim, é muito importante. Não trabalho de graça e ele sabe disso. Além do mais, ele tem o que quero. Ele sabe o que é. Vai nos ajudar? Você é surdo, Faros. Já lhe disse que, antes, preciso saber qual a paga. Volte a ter com ele e lhe pergunte isso. Aliás, diga-lhe que só trabalharei pela paga que ele já sabe. Dá novamente forte gargalhada e, puxando o espírito feminino para o interior do bar, desaparece. Que droga, resmunga Faros. Teremos que voltar a falar com Rufus. Ele vai ficar muito bravo. Não temos outra solução. Vamos retornar. O quê? Aquele miserável teve a ousadia de insistir nesse pedido. Maldito. Agora quer se aproveitar. O que ele quer, Rufus? Pergunta Faros. Quer a minha preferida, ele está louco. Esbraveja Enoque. E o que devemos fazer? É muito simples, diga-lhe que concordo, mas ele terá que, primeiro, cumprir o seu papel a contento, e depois, Rufus. Depois será uma outra conversa. Direi a ele que terá que vir buscá-la. Rufus, por sua vez, dá, agora, estrondosa risada que ecoa por todos os cômodos daquela tenebrosa construção. Vamos voltar, ordena Faros aos outros. Vamos falar com Cegadas. E não me falhem desta vez. Cegadas é bastante competente e poderão aprender muito com ele. Vão agora.
Depois de algumas horas, Faros e seus companheiros encontram-se reunidos com Cigadas no bar. Amos está presente, permanecendo sentado no chão ao lado de seu chefe. Cigadas é quem está com a palavra. Quer dizer que não conseguiram entrar na igreja, ontem, estava muito